Olá, vamos iniciar o nosso terceiro Café com IA. Esse a gente trouxe para esse bate-papo informal o professor Dr. Mário Rino. A gente vai conversar sobre o uso da IA na área de saúde, na medicina. Então, me apresentando para quem está vendo pela primeira vez esse podcast Café com IA, eu sou Álvaro Pinheiro, sou professor da instituição, tenho pós-doutorado pela Federal, tenho doutorado pela Universidade de Pernambuco. Minha vida toda foi focada na engenharia de software e nos últimos anos trabalhando fortemente com inteligência artificial, inteligência computacional, coordenando a área de sistema e inovação da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, mas eu sou um servidor público concursado da ATI, que é a Agência Estadual de Tecnologia da Informação, um AGTIC, um analista em gestão de TI. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Mário, para que a gente conheça toda essa bagagem que o médico Mário Rino, que é cirurgião oncologista e responsável por fazer as cirurgias robóticas, né, com o Leonardo da Vinci, né? É o próprio. Por favor, Mário. Boa noite a todos. Obrigado, professor Álvaro, pelo convite. É um prazer e uma honra falar um pouquinho aqui sobre tecnologia, inovação, IA, especialmente na área da saúde, né? Vai ser algo muito legal para a gente conversar. O senhor perguntou e pediu para eu me apresentar. Eu sou um cara que sempre gostou muito de tecnologia, mas eu não queria ser médico. Gostei desse relato. Eu ia ser piloto de avião. Acho que um dia ainda é você. Tô no caminho. Qualquer hora dessa eu termino esse plano. Só que aí eu derivei e acabei entrando para medicina. Fui aluno da Universidade Federal de Pernambuco. Migrei também por muitas áreas até decidir a cirurgia. Quase fiz cardiologia. E depois que eu fiz cirurgia, residência de cirurgia, eu decidi fazer residência de cirurgia oncológica no Instituto Nacional do Câncer e realmente me identifiquei muito, gosto muito da área, apesar de muita gente dizer que é muito difícil, a gente vê pelo lado bom do quanto a gente pode tratar e ajudar essas pessoas. E a partir do momento que eu entrei na oncologia, na cirurgia oncológica, essa parte de inovação se tornou uma realidade ainda maior pela velocidade com que as coisas mudaram ao longo do tempo, né? Se pegar o que eu vivi há 20 anos e o que nós temos hoje mudou completamente. Seja em termos de tratamento cirúrgico, né? Eu passei por todas as fases, da cirurgia aberta, aquelas convencionais com grandes cortes, para as cirurgias laparoscópicas, por cortes mínimos, e hoje com a robótica e tudo que a robótica vem a agregar de benefício em termos de precisão, qualidade de imagem, e IA também, que vem embarcada na robótica. Gostei e me dedico até hoje à pesquisa, é um braço que eu acho que é bem importante. Tenho doutorado pelo AC Camargo, né, de São Paulo, não foi especificamente em IA, minha parte envolveu muito mais imunologia, desenvolvimento de identificação de alguns padrões de comportamento, especialmente para câncer gástrico. Mas nos últimos anos tenho me dedicado muito à tecnologia, especialmente nessa minha última paixão, que é a cirurgia robótica, que eu venho me dedicando já há alguns anos, mas que continua em evolução muito rápida e lançando desafios diários, praticamente, para todos nós que militamos na área da robótica. Vou aproveitar até, porque esse é o nosso segundo podcast. O Dr. Mário fez um convite, né, para o podcast IA na Saúde. Está disponível no canal do Dr. Mário, está lá também no meu canal. E ele me apresentou o Leonardo. E ele me apresentou uma versão que estava sendo substituída, né? Inclusive, assim, que ele me mostrou, né, e falando lá que quando você vê uma artéria, você vê no formato de um tubo praticamente, né? Mas que aquela versão estava sendo... Que aí entra aquela evolução constante da tecnologia, porque o interessante é só acessar aí o YouTube, procurar Leonardo da Vinci, vocês vão ver as imagens desse robô, né?
Mas ele me mostrou lá, é praticamente um joystick, onde você sai controlando todos os braços lá do robô, né, que podem ter vários instrumentos, como um bisturi e tudo mais, e tem os pedais. Mas ele me disse uma coisa, né, que você vê a evolução da tecnologia. Essa versão é muito delicado o joystick. Então, se a pessoa não calibrasse bem a força, pode ser que ele cortasse uma área que não era para cortar na cirurgia. E a versão nova, você traçava os seus limites, mesmo que alguém batesse em você na mão, você não sairia daquela área que você traçou. Veja, isso por si só já na tecnologia, contribuindo para a área cirúrgica, é uma coisa espetacular. Certo? Mas aí eu lhe pergunto, na sua experiência, no seu dia a dia, porque, veja, uma coisa é Álvaro, que é um cara que é aficionado por tecnologia, que faria uma cirurgia com o Dr. Mário sendo realizada pelo Leonardo da Vinci sem pensar duas vezes, sabendo de todas as vantagens tecnológicas que isso traz em termos de segurança. Mas a gente sabe que a realidade de muitas pessoas não é essa. Tem muitas pessoas que reagem quando o doutor diz, olha, quem vai fazer a cirurgia sou eu, mas quem vai estar fisicamente lhe cortando, lhe operando é um robô. Qual é a reação dessas pessoas? Muito boa essa pergunta. É engraçado que tem a reação dos dois lados, dos pacientes, das pessoas e dos médicos. Dos médicos também. Eu acho divertidíssima essa parte. Dos pacientes, não é incomum eles perguntarem, doutor, é o robô que vai me operar? E aí você vai explicar que não, que ele é uma máquina, que ele vai te dar uma série de vantagens em termos de você vai enxergar melhor, tem a capacidade de visualizar as estruturas muito melhor, vai te dar muito mais precisão, ele pode te ajudar numa costura, né, numa sutura, ele vai calibrar o ponto, ele pode te avaliar a perfusão dos tecidos, então ele você se torna um cirurgião melhor por causa da tecnologia. Mas todo o comando é seu hoje. Ainda a automação não é completa da máquina. Todo o comando ainda é de cirurgião. Ela ainda é o cirurgião, o robô cirurgião, ele é uma máquina escrava. Ele não tem autonomia. Mas muita gente acha que o robô vai operar sozinho. Eu deixo até a pergunta aqui pro pessoal se alguém toparia operar sozinho com o robô. Porque isso é outro ponto, doutor. É possível que no futuro a gente chegue a isso. Que ele chegue a esse nível de automação e é uma possibilidade que pode vir associada a resultados ainda melhores, entendeu? E só falando do lado dos médicos, que para complementar, eu já ouvi também colegas afirmarem, não pense que o robô vai operar não, quem vai operar sou eu. É minha especialidade, tá ali. Não sou eu, não é o robô não. Para deixar bem claro, né? Aí você tocou no ponto que é o viés do nosso bate-papo aqui, que é a inteligência artificial. A gente sabe, inclusive a gente estava conversando antes de a gente iniciar aqui a gravação, que é um artigo que inclusive o médico Dr. Mário já pesquisou, né? Já até publicou nos canais dele, que saiu uma publicação recente que a China fez um hospital todo de IA. Esse, que eu não vou dizer que não seja um experimento, né? Apesar que não é uma proposta experimental. Eles fizeram realmente o hospital para ser colocado em prática. Mas atualmente, pelo que eu li, eram 5 médicos humanos que estavam ainda trabalhando, mas com o objetivo de cada vez entregar mais para as IAs fazerem esse tipo de atendimento. Aí eu lhe pergunto, doutor. Obviamente, a gente sabe que a tendência da tecnologia é cada vez mais ela entrar, né, em todas as áreas e fazer uma série de atividades que hoje a gente pode, até pela nossa história evolutiva, dizer isso são atividades puramente humanas. Mas, com sua expertise, com a sua visão, você acredita que em breve, por exemplo, pegando o Leonardo, daqui a versão X, lá no futuro, ele vai estar fazendo alguns procedimentos de forma autônoma, sem ter essa tomada de decisão humana,
que é o que acontece hoje, quer dizer, se ele corta uma artéria, quem está cortando, na verdade, é o médico que está ali no joystick. Mas em algum momento esse robô vai estar fazendo esse procedimento. Você acredita que a gente vai chegar nisso? Excelente pergunta. Essa pergunta passa por um debate muito amplo, né? Vamos tentar separar por partes. Como muitas áreas, a área da saúde, mais especificamente, passa muito por empatia. Então, acho pouco provável alguém doente topar ser completamente cuidado por uma máquina. Então, nesse aspecto, a substituição, acho que não é algo que hoje eu consiga visualizar. Dito isso, acho que, por outro lado, o nível de tecnologia que a gente observa mais recentemente tende a levar a maior humanização dos atendimentos. E é um contrassenso num primeiro momento. Mas você vai gastar muito menos tempo em tarefas que, na prática, não agregam nenhum benefício nessa relação médico-paciente ou médico-família. Então, o tempo que a gente gasta com todas as burocracias, seja para escrever um prontuário, seja para fazer um relatório, seja para fazer uma justificativa com um plano de saúde, escrever um procedimento cirúrgico, isso vai ter uma velocidade, uma facilitação para a resolução, e já existe muita coisa posta, em que a IA vai ter um papel importante. E onde eu quero chegar nisso? É que na prática você vai ter mais tempo para prestar atenção no seu paciente, olhar para ele, ver a característica de sinais e sintomas que ele está te apresentando, ao invés de ficar olhando para o computador que está aqui do lado. Você vai poder gastar mais tempo nisso, que você não vai perder tempo em outras coisas que te tiram do foco principal, que é, nessa relação, extrair os dados para ajudá-lo no que quer que seja. Tá certo? Então, esse aspecto de substituição de forma genérica, eu não acredito. Eu acho até o contrário. A gente vai voltar mais às origens. Se pegarmos alguns exemplos, vamos lá, tem alguns exemplos mais polêmicos. Vamos comparar uma IA para fazer uma avaliação radiológica específica. Um nódulo, uma coisa muito sutil. É possível que a IA seja melhor até do que o olho humano. Mas a discussão sobre as características daquele nódulo naquela paciente, dentro daquele conjunto de sintomas, isso a IA ainda não vai ter esse espaço. Então, o médico vai ter que ser cada vez mais humano. Ele não vai poder fazer coisas automatizadas, laudos descritivos, resumos formalizados que não levem a nenhum tipo de benefício na avaliação, na conclusão daquele caso. Então, eu acho que vai ter uma mudança nesse paradigma, mas, pelo contrário, acho que vai gerar muitas oportunidades e a gente tende a voltar a um médico mais do passado, a um médico mais atencioso, que prestava mais atenção na conversa. Veja como é interessante esses debates, né? Esses bate-papos, porque no anterior, eu estava conversando com o professor Arthur Stanford, a impressão que se passa é que com cada vez maior uso de inteligência artificial, você pode diminuir a oportunidade de empregabilidade para a área advocatícia, para os advogados. E ele disse que ele pensa que não, porque as experiências que ele vem percebendo, que nos escritórios de advocacia que passam a usar IA, ela passa a resolver justamente aqueles problemas, vamos dizer assim, muito repetitivos, que sobra tempo de pegar mais clientes, exatamente, mais processos, e aí ele precisa cada vez de mais advogados. Você veja que como uma linha de raciocínio, às vezes, né, por parecer óbvio, quando a gente vai analisar, não é. Então veja essa sua colocação na área de saúde. Agora, eu já fiz algumas palestras, e normalmente, em algumas dessas palestras, eu coloco o relatório que o FMI publicou em janeiro desse ano, né, no Fórum Econômico Mundial. O Fundo Monetário Internacional sempre gera um relatório sobre previsões, né, na área econômica. E uma das previsões que eles botaram é que nos próximos anos,
haverá, começando agora em 2025, 40% de deslocamento das profissões por conta da inteligência artificial. Eles usaram o indicador colocando as profissões de alto risco, médio risco e baixo risco. Em medicina, ela é uma das profissões que entra no médio risco. Por quê? Porque eles usaram dois indicativos. Né? Um indicativo é aquela profissão, ela é muito aderente ao uso de inteligência artificial. Segundo, essa aplicabilidade da inteligência artificial é complementar. Por quê? Porque você pode estar fazendo uso da inteligência artificial para deixar o seu trabalho mais eficiente, ou mais eficaz, ou as duas coisas. Mas tem certas atividades que elas são repetitivas, que a IA pode fazer melhor, como você mesmo disse, o reconhecimento de padrões. Por exemplo, se você olha um tumor ali benigno ou maligno, o humano ele pode errar por vários fatores, cansaço, ou estar com tantos outros atendimentos na mente. A IA, nesse aspecto, ela é muito superior ao humano. Então, ela pode errar? Pode, porque é o aprendizado de máquina. Ela ainda não recebeu dados suficientes para realizar a acurácia mais próxima de 99%. Mas medicina, ela entra nesse aspecto, mas aí eu faço a seguinte pergunta. Existem várias especialidades na área de medicina. Por exemplo, a sua, que é uma que a gente sabe que é uma das áreas na área de medicina de saúde mais, vamos dizer assim, delicadas, que é a parte de cirurgia, né? Mas você tem aquelas áreas, eu não quero nem arriscar dizer aqui, né? Mas a gente sabe que existem algumas áreas que não é que sejam repetitivas, mas que com um aprendizado de máquina, ele pode chegar a um nível de acurácia melhor do que o humano. Eu vou trazer de novo essa questão do reconhecimento de padrões, de tomografias e assim por diante. Nesse aspecto, você acha que esses especialistas eles vão deixar de existir porque isso vai ser usado os equipamentos tecnológicos para dar esse resultado? E, na verdade, os médicos vão fazer aquelas reuniões para a IA disse isso, vamos avaliar. Você acha que o caminho é por aí? Tem dois aspectos nessa sua pergunta, né? Um é interessante trazer a pauta porque às vezes o movimento vai antes dos fatos. Então o fato de ter essa possibilidade não quer dizer que essa possibilidade vai existir semana que vem, mês que vem, ano que vem. Dito isso, a gente fala muito em medicina em dois pontos que passam por reconhecimento de padrões, é bem claro isso, que é a patologia e a radiologia. Eu acho que o maior mote do impacto da IA são nessas duas áreas, duas especialidades, nas outras também, mas nessa fica bem claro e os motivos também. Mas tem dois fatores aí. O primeiro deles é que não existe essa super IA ainda. E não sei quanto tempo vai demorar. E todos os processos para validação científica em saúde, eles são extremamente rigorosos. Então, se me perguntar, ter um laudo de IA para uma patologia dizendo que é câncer, alguém vai ter que ser responsável, não tem jeito. Porque ele vai ter que acertar ou ele vai ter que assumir a responsabilidade daquilo. Entra muito na questão do carro autônomo, tem um paralelo com isso. Porque existe tecnologia para carro autônomo, mas quem é o responsável pelo carro autônomo? É quem fabricou o carro, quem está dirigindo o carro, quem liberou o carro para ser utilizado. Na medicina vai ser muito parecido, seja ela para robótica, seja ela para patologia, seja ela para radiologia. O fato de não haver essa solução, mas existir toda essa previsão, já está tendo um impacto gigantesco. Você pegar nos 2 últimos anos, o número de inscritos nas provas de residência para patologia e para radiologia caíram sensivelmente. Então já está havendo um movimento de mercado antecipado a um fato real. O que está gerando uma oportunidade, inclusive, porque você continua precisando dos radiologistas, dos patologistas e não está mais formando essas pessoas porque estão com medo do impacto que a IA vai levar. Mas olhando para frente, eu acho que ela vai sim ser uma ferramenta extremamente valiosa
mas ela vai ser um dado, um acréscimo de dado para tomada de decisão. Então acho que a gente vai diminuir o número de erros, vai acertar mais. A gente, patologistas e radiologistas, vão ser preditores com muito mais fidedignidade, mas a presença deles e a discussão deles e a evolução na descoberta de outras alterações e identificar diferentes padrões e fazer correlações dessas alterações com o aspecto clínico, isso a IA não vai conseguir tomar deles. Então a gente vai continuar precisando deles. Perfeito. Talvez não aquele cara que dá o laudo que a gente chama de laudo descritivo. Existe um nódulo, o nódulo é calcificado, ele mede tantos centímetros. Não, ele vai ter que dar a opinião dele, ele vai ter que participar da discussão. Então o laudista, eu acho que realmente sim, talvez esteja com uns dias contados. De certa forma, você já até tem isso, né? É, exato. Porque quando você vai fazer algum exame clínico, você recebe lá o resultado, você não precisa nem ser o especialista, Exatamente. né? Porque ele já dá os limites, né? Exatamente. Você olha ali, eu estou dentro do limite, não, estou fora do limite. Exato. Tem alguma coisa errada, né? Mas significa o quê? Aí tem que ir para o especialista. Aí vem a pergunta, né? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu mesmo já fiz isso. Tá. Você tem que ir para o especialista, que é o certo. Que, inclusive, se você faz qualquer pergunta para essas redes generativas, elas, no final diz. Mas, apesar dela dar a resposta disso, eu não sou um especialista, você tem que procurar o médico e tudo mais. Mas, muitas vezes, você vai lá, eu estou com esses sintomas, eu estou com esse indicativo aqui, o que é que isso significa? E você joga e ela te dá um retorno. Mas aí vem a questão, né, que eu coloco aqui, que é a questão econômica. Eu vou buscar mais uma vez o último podcast, né, que o Arthur ele colocou o seguinte. Veja, quando uma pessoa bate num carro, o correto é ir buscar o terceiro, né, que é a área jurídica, para tentar resolver o conflito quando aquilo ali não tem uma solução entre os envolvidos. Mas muitas vezes, quando são coisas que ocorrem no seu dia a dia, como por exemplo, você comprou um produto que estava danificado e você tentou devolver e a loja não aceitou, o certo, como também está tendo ali um conflito, é buscar a área advocatícia para resolver o conflito. Mas aí ele disse o seguinte, que realmente é a verdade. As pessoas vão para onde? Normalmente. Vão para o Reclame Aqui. Por que vão para o Reclame Aqui? Porque ele é eficiente e eficaz. É rápido. Por quê? Porque a eficácia está na loja não querer o nome dela exposto de forma negativa. Então ela vai buscar solucionar logo o problema. Então você não está usando, vamos dizer assim, o caminho oficial, que seria um escritório da advocacia para resolver um problema, porque você tem algo tecnológico que é mais eficiente e eficaz. Na medicina, se a gente olhar, você está com um problema, na verdade você está sentindo o efeito de algo, né? Sim. O certo é você buscar o médico para descobrir a causa e fazer a cura. Mas a gente sabe que aqui também a gente tem esse problema econômico, né? A questão da nossa sociedade ter toda essa dificuldade de acesso. Isso, obviamente, pode levar a população para o Reclame Aqui da área de saúde, que não é o Reclame Aqui, é o Se Cure Aqui, que nem existe, nem existe. Ou se existe eu não conheço. Mas é algo que vá tecnologicamente buscar, com base nos sintomas apresentados, dá aquela indicação de causa. Eu nem sei se existe isso, eu até lhe pergunto, existe um site já que traz isso? E se não existe, você de reclamação eu desconheço. Mas eu não diria nem de reclamação. Mas de cuidar de saúde é interessante, esse dado muito interessante. Vou te interromper. Mas fica à vontade. Hoje eu estava conversando com o Fred, ele é um dos responsáveis, não é exatamente mas
tem um paralelo com tecnologia e aí pode ser embarcada. Existe um projeto muito bonito do governo de telemedicina focado em algumas especialidades, especialmente para atendimento em áreas remotas que precisam desses especialistas e não tem essa disponibilidade, né? No interiores específicos isso não é uma realidade. Estou falando de psiquiatra, estou falando de cardiologista, de especialidades que realmente é difícil ter um especialista mesmo lá na ponta. Só que o impacto disso é muito grande às vezes, né? Você evita socialmente grandes deslocamentos, dificuldade para a solução de problemas que às vezes são simples, se tornam extremamente complexos. E aí, respondendo a sua pergunta, um dos maiores desafios que ele colocou hoje foi a adesão à tecnologia. Como as pessoas não conseguem aderir, mesmo estando posto ali, seguindo as regras que seriam as mesmas regras que a gente usaria em qualquer consulta presencial, resolvendo uma demanda, mas ainda assim as pessoas preferem o presencial. Para você, eu estou falando especificamente da área da saúde, de uma realidade em que existe uma necessidade. A tecnologia está trazendo, não é talvez a melhor solução, mas é uma solução. E mesmo assim a adesão é muito baixa. E a gente conversando assim, como é que faz para as pessoas aderirem mais? Será que é falta de comunicação? Eles não sabem ou não confiam, acham que vai ser um robô que vai fazer a consulta delas. O que eu vou dizer, eu vou até abrir um parênteses bem forte aqui para não ser mal interpretado, certo? Mas porque de doença a gente não pode dizer que nenhuma doença traz nada positivo, né? Mas colocando o aspecto da tecnologia, né, em termos de todos os recursos tecnológicos que já existiam, como ferramentas para fazer as reuniões virtuais, né, e vários outros tipos de dispositivos que já existiam e eram pouco usados. Aí veio o Covid, né? Veio a pandemia, que forçou muita gente a ter que fazer o uso, mesmo não querendo, mas tinha que fazer as reuniões e não dá para estar todo mundo junto, vamos usar todas essas ferramentas. Quer dizer, se você olhar os gráficos, né, de uso percentual de usuários, né, dessas ferramentas de antes da pandemia para durante a pandemia e pós-pandemia, explodiu, né? Então, assim, de certa forma, a pandemia ela forçou o uso de uma tecnologia que já existia. E hoje a gente tem, né, a possibilidade de fazer esses atendimentos, o teleatendimento, que, muito bem dito, resolve muito do problema, porque já me disseram isso, você pode até confirmar se é verdade, que tem muito médico nas capitais, mas nos interiores não. O médico se forma, ele não quer ir para o interior. É a verdade, né? É verdade. Pode pegar qualquer mapa de distribuição de médicos, está todo no litoral, está todo nas capitais. E aí você gera essa distorção, né, do atendimento, que pode ser resolvido com a telemedicina. E aí vem a questão, quando se a gente transferir isso para o governo, que é o meu foco de trabalho e de estudo, o governo, todos os governos, né, mas obviamente a gente está falando do estado de Pernambuco, ele busca fazer a transformação digital. Ele está trabalhando para fazer a transformação digital. Mas o grande problema de fazer a transformação digital é a questão da cultura das pessoas, né, dos agentes públicos. Quer dizer, antes da transformação digital tem que haver uma transformação cultural para que as pessoas aceitem usar a tecnologia. Aí, provavelmente, esse é o grande problema que a gente tem em todas as áreas. Mas aí eu lhe pergunto, né, na sua visão, né, algum tipo de ação que se deveria se fazer em termos de governo, porque isso é um problema de governo, que pudesse colaborar com que as pessoas passassem a confiar, porque a gente sabe que aí entra o fator da empatia, vou trazer, aquela história, né? Você está conversando, eu vou até trazer um fato que ocorreu há muito tempo atrás, a teleaudiência.
Teve o professor Rodolfo, que ele é professor da Rural, mas na época ele estava coordenando esse projeto de teleaudiência, de instalar isso, sei lá, 20 anos atrás, os monitores nos presídios e no fórum para evitar o deslocamento do detento, porque tem todo um custo para o Estado nesse deslocamento, né? De tirar o detento, que tem que ter, não só tem que ter a escolta e tudo mais. E tinha alguns juízes naquela época, não sei a realidade de hoje, mas naquela época que não queriam a teleaudiência, porque eles queriam fazer a audiência olhando para o detento nos olhos, para quando eles fizessem as perguntas, ele visse a resposta. Mas com a tecnologia que a gente tem hoje, isso não é possível? Aí eu lhe pergunto, quais seriam, na sua visão, as ações que um governo deveria fazer para quebrar esses paradigmas da sociedade? Ou você acha que isso, na verdade, tem muito a ver com a questão da questão cultural mesmo? Sem dúvida tem a questão cultural. O nível educacional pesa muito na adoção de novas tecnologias, né? Eu trabalho no Hospital do Câncer, eu acabei esquecendo de falar nisso. E realmente é um público que tem um perfil muito específico em termos de nível educacional e até social também. Então você imaginar como é que eu vou aplicar tecnologia para esse tipo de público. Mas existe. Passa por deixá-los confortáveis e que eles comecem a entender e confiar na tecnologia. E aí essa roda começa a girar. Se você me perguntar se ele vai topar uma consulta por telemedicina para decidir o tratamento do câncer dele, talvez não. Mas se você me disser que a tecnologia pode ajudar no agendamento, evitar desperdício de tempo, otimizar exame, diminuir o tempo dele entre diagnóstico e tratamento, ele vai começar a aderir independentemente do nível social e da confiabilidade que ele tiver na tecnologia. Então acho que é um processo de escadinha, a gente precisa dar os primeiros passos. Precisa orientar as filas. O paciente está esperando uma cirurgia e não faz a menor ideia do que vai acontecer com ele e quando vai acontecer com ele. Numa instituição pública, na maioria das vezes. Ele sabe que ele está numa fila e que ele vai ser chamado, mas ele não tem noção de como está andando essa fila, nem qual é a previsão para ele. A gente tem tecnologia para organizar muito mais do que está sendo organizado e poderia ser feito isso por partes. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo agora. A gente pode priorizar. A gente pode priorizar a oncologia para o paciente não vir lá de Petrolina para Recife para saber que o tratamento dele é lá mesmo e ele pode tomar o remédio dele lá. Né? E cardiologia e nefrologia, fazer um planejamento, estruturar e por partes até chegar no nível de maior complexidade, e é possível você ver coisas fantásticas assim. No interior de Alagoas, uma prefeitura comprou uma IA que avalia acidente vascular cerebral. Ele consegue ajudar muita gente, porque a máquina em si não é tão complexa quanto todo o recurso que vem associado a um tratamento de uma coisa complexa, como médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, medicação. Então, existe a possibilidade, existe a necessidade, é possível. Eu acho que a adoção se tornará uma realidade dentro de um planejamento. Ajuda no pouquinho, ajuda, como foi o caso, na digitalização para marcar o horário de tomar a vacina para o Covid, porque o cara não fica um monte de gente junto transmitindo Covid. Então, usar a tecnologia a favor das pessoas, aos poucos, isso crescendo continuamente, eu não tenho dúvida que o impacto vai ser muito grande. E lhe conhecendo, né, já sei que você é adepto, mas por tudo que você já falou, você acha que a tendência cada vez mais é a área de saúde estar, vamos dizer assim, fazendo uso constante da inteligência artificial. Inclusive da generativa, né? Que hoje é o que a gente mais escuta, mas muita gente com resistência, né? O que é que você aconselha que as pessoas utilizem? Muito boa pergunta.
Eu aconselho, sim, com ressalvas. Então, o que é que eu posso dizer? Que a inteligência artificial generativa, ela, na minha cabeça, depende muito do input para a gente ter um bom output. Depende da entrada para a gente ter a saída. Em medicina, isso tem um peso muito grande. Em todas as áreas tem, mas a gente vai tomar uma decisão baseada nisso. O que é que a gente tem visto de positivo? Eu vou falar isso de uma forma bem categórica. Inúmeras soluções de IA generativa específicas, por exemplo, sem fazer nenhum tipo de comercial, até porque é gratuito, tá? Que é o Open Evidence. E você tem acesso à biblioteca de saúde inteira americana, então você tem todos os artigos que foram passados por revisão por pares, na maioria dos casos, e tem livro, e tem tudo lá. E você pergunta para a IA generativa e a base de dados que ele usa é essa. Quer dizer, a chance de vir uma informação muito distorcida é menor. E fora isso, ele ainda te dá a referência de onde ele está tirando aquela informação. Então, se você ainda tiver dúvida, você pode checar. Beber direto na fonte, checar se aquilo é verdadeiro ou não. Com as IAs em geral, o que eu tenho visto são os meus alunos utilizando, mas aí o risco é gigantesco. É impressionante a capacidade da IA te convencer de uma coisa que não é real, que não existe, que o número não é aquele. E eu vi coisas que eu fiquei olhando e dava para passar batida, assim. Curvas estatísticas, análises que parecem muito minuciosas e coisas que não existem. Até o ápice do ápice foi pedir uma referência, chegar a referência e a referência não existia. Você vai chegar, não existe, a referência foi criada pela IA. Então, tem que tomar muito cuidado, mas eu acho que para a saúde, para todas as áreas, mas como a mensagem hoje é para a saúde, é que a IA gera uma facilidade. Então eu estou com um tumor de pâncreas aqui na minha frente, ele tem características X, Y, Z, o que é que eu vou fazer? Aí eu ponho na IA, a IA me diz como é que eu vou fazer, se eu vou operar, se eu vou fazer quimioterapia. Tem que tomar muito cuidado. Porque você não pode tomar aquilo como verdade absoluta. Você precisa checar a fonte, precisa ver as referências, precisa ver da onde partiu isso. E, infelizmente, eu vejo que as gerações mais novas estão... As mais velhas nem adotaram a IA. As mais novas estão tomando como verdade absoluta. E aí esse é o ponto. Toma cuidado. Um pontinho aí que ainda precisa de ressalva, presta atenção, checa se é verdadeiro, se é compatível. Essa observação é importantíssima, porque tomar eu vou até trazer aquele exemplo, né, que eu lhe falei um pouco mais cedo. Eu dando aula ontem, aí eu usei o Colab, que é uma ferramenta de desenvolvimento, que vem agora com o Gemini, onde você pode fazer prompts, né? E aí eu cheguei com a turma e disse: a gente vai fazer aqui um pipeline completo para fazer um machine learning. E saí colocando os prompts lá, e no final, em menos de uma hora, você tinha um pipeline completo de uma IA. E aí fica aquela pergunta: então não vai precisar mais de cientista de dados? Não, o cientista de dados, ele vai continuar existindo, porque ele tem que saber fazer as perguntas, né? Mas aquele código, né, já vai estar pronto, quer dizer, ele não vai gastar tempo codando, codificando. O detalhe é que o código que ela pode estar gerando pode vir com algumas falhas. Então, se você conhece, você pode, se você conhece, por exemplo, a linguagem Python, ele te traz um modelo de código que você pode ver: esse aqui não é o melhor, eu vou pedir para ele gerar um outro. Aí vem a questão: não é não usar essas redes generativas, é usar, mas usando com base no que você conhece. Então, é sempre buscar o estudo, ter o conhecimento daquela área para poder fazer o bom uso da ferramenta, porque ela é mais uma ferramenta que torna o trabalho mais eficiente, né? Mas não elimina o trabalho de você ter que estudar para conhecer da matéria. Uma coisa que eu tenho observado muito, e eu acho que a IA vai trazer isso de uma forma, vai facilitar muito, na verdade. É algo que a gente sempre ouviu falar, mas na prática era distante. E a IA vai aproximar muito, que é a personalização do tratamento. Isso vai ser algo de impacto significativo, especialmente em situações complexas.
Então, de novo, a gente vai ter o conflito aí do antigo com o novo. Que faz parte. Mas eu acho que a gente vai começar a descobrir caminhos alternativos que a gente não imaginava que eram possíveis, que eram viáveis e que davam bons resultados, baseados em o que a IA vai trazer para a gente na identificação de padrões, na identificação de marcações, biomarcações especificamente, que eventualmente passariam batida e ela vai dizer assim, não, dizer, ó, esse aqui é o melhor caminho, dá uma checada aqui, presta atenção e passaria batido. Então, dando um exemplo prático, a gente vai começar a cruzar medicações. Então, uma medicação que funciona para melanoma, um tumor cutâneo, mas que tem uma característica, um perfil genético, perfil proteico parecido em outro tipo de tumor, você vai cruzar isso de uma forma mais segura, baseada em evidência, entendeu? Fazer várias experimentações, Várias experimentações. É super Vai interessante. abrir muitas possibilidades. Aí, eu puxando um pouco para o seu lado da robótica, né? Porque a gente sabe que nessa parte de reconhecimento de padrões, ela só tende a avançar. Mas quando a gente fala, por exemplo, da telemedicina, usando a robótica, e a gente já sabe que em alguns lugares já foram feitos isso, e isso é importantíssimo para aquele problema, você não ter um especialista na área. Então, eu me lembro de ter visto isso, uma reportagem, os médicos na Inglaterra operaram uma pessoa de uma outra cidade, mas aí quem é da área de tecnologia já fica com o pé atrás de um aspecto que é, se está sendo feita uma operação, o que você movimenta aqui tem que ser quase que em tempo real lá no robô. E quando você fala uma operação cirúrgica à distância, você tem que ter performance de internet. E que a gente sabe que internet não é uma realidade. Pode falhar. Aí eu fiquei sempre nessa questão, como é que vocês tratam dos seus protocolos, porque, como você bem disse, o protocolo na área de saúde é muito rígido. E é a tecnologia que está sendo utilizada, você já buscou informações, como é que eles fazem isso, levando o risco de uma perda de comunicação nesse processo? É interessante essa pergunta porque você voltou à origem da robótica. Interessante porque o cirurgião robô, né, que especificamente o que é o trabalho, ele foi planejado e desenvolvido exatamente para permitir ter um especialista numa zona de guerra. A ideia era essa. Depois é que observou-se que ele te dava capacidades tão fantásticas que era para usar no seu dia a dia, não em apenas situações de conflito. Tanto é que os primeiros experimentos de cirurgia robótica em humanos, alguns dos primeiros experimentos foram feitos à distância. Cirurgião em Nova York e o paciente, o robô, obviamente tinha um outro cirurgião lá por perto, na França. Então, essa ideia de cirurgia à distância, ela é muito forte, muito arraigada. Isso meio que ficou pelo caminho pela limitação tecnológica. Esse é o fator. Hoje é o fator. Acredita-se que com a evolução, e a internet também vai continuar evoluindo, talvez com 5G, vamos conseguir chegar a um nível de segurança para voltar a pensar em fazer essas cirurgias à distância, mas ainda não são realidade em nenhuma parte do mundo. Tá? E em relação ao funcionamento do robô propriamente dito, não é só o problema da internet, às vezes a própria eletricidade é um fator que muita gente pergunta, e aí, se faltar luz, como é que funciona, né? E tem sistemas, é obrigatório, né? Isso é por lei, o hospital tem que ter um sistema de baterias para dar suporte para o robô, e o próprio robô tem um sistema de baterias dele, e se não dá para fazer o procedimento, dá para pelo menos decidir se vai dar tempo ou não vai, tirar o robô, resolver o problema, colocar a operação normal. Então, várias fases de segurança para evitar qualquer tipo de intercorrência. Mas eu vejo para o futuro, além da diminuição do tamanho do robô,
ele vai ser aplicado à distância. Eu tenho uma impressão forte de que isso vai ser uma realidade. E vai ser muito mais barato do que trazer alguém de muito longe para vir operar na capital, que é a realidade de hoje. Eu penso que o fator que vai estimular bastante é a questão econômica, né? Que é o principal motivador de tudo, né? Da evolução. E aí você fala, o robô é muito caro hoje, mas ele vai baixar de preço, ele está baixando de preço. Mas até mesmo hoje, se a gente olhar para você montar uma equipe a de especialista vai estar é muito mais caro. O investimento do robô, né? Aí, como a gente já está caminhando aqui para o nosso final, né? Eu pergunto, né? Você vê no futuro, né, o uso dessa tecnologia como resultado, tornando o curso de medicina? Porque eu vou perguntar, eu vou primeiro montar a base da pergunta, né? Porque cada vez mais a gente percebe que todas as áreas, mas a área de medicina ela é muito forte nesse uso da tecnologia. Você acha que os médicos no futuro vão ser profissionais de tecnologia com a especialização em medicina? Excelente pergunta. Eu preciso dizer que cada área tem sua característica, né? Você melhor do que ninguém entende como é que funciona a cabeça de um cientista de dados, como é que funciona a cabeça de um advogado que você convive tanto. Eu vou te falar dos médicos. Os médicos e o pessoal da área de saúde, nós somos naturalmente um pouco mais conservadores. E faz parte, a gente lida com vidas, então você tem que tomar cuidado, você é treinado para isso, todos somos treinados para isso. Dito isso, tá aí uma coisa que vai mudar, e tá mudando, e quem não embarcar vai ficar para trás. A tecnologia chegou num nível tal que você vai precisar fazer parte disso. Eu não sei qual vai ser o tamanho disso, se vai ser mais um especialista de TI, uma pessoa formada em TI com especialização em saúde, ou o contrário, ou talvez não caiba nenhum tipo de rótulo, mas essa fusão é inevitável diante dos desafios que estão postos para frente. Para assim, até ficar mais claro a pergunta, porque na verdade a pergunta deveria ser feita da seguinte forma. Cada vez mais haverão disciplinas de tecnologia dentro do curso de medicina. Eu acho que fica melhor. E aí eu vou te dar um monte de exemplos. A primeira delas é sua obra de arte, seu prato principal, você adora ciência de dados, a gente vai precisar, e é uma coisa que é muito distante, muito pouco trabalhada, mas muito pouco trabalhada dentro do potencial que tem para a área da saúde, que é ciência de dados. Ponto. E aí vamos tudo, né? IA não se fala das aplicações, eu posso te dar dezenas de aplicações aqui. Vamos focar aqui em oncologia, radiologia, tem um espaço gigantesco, oportunidades inúmeras. E aí, fora isso, tem treinamento com realidade virtual, educação, realidade aumentada. São muitas possibilidades de tecnologia que ainda não foram abraçadas pelas pessoas da área de saúde. Exatamente o que eu penso. Porque, se a gente olhar, você pega um especialista em tecnologia, para a área de saúde, para a área de direito, por mais que o especialista do negócio ele passe aquela informação, o especialista em tecnologia, com o tempo, ele vai estar até vamos dizer, por osmose, vai aprender também aquela especialização. Né? Mas isso vai ser uma curva de aprendizado. É uma curva de aprendizado muito longa. Se você tem, por exemplo, um médico fazendo a ciência de dados para a área dele, ele sabendo, por exemplo, o que é um IQR, o que é um gráfico de distribuição, o que é fazer uma clusterização, para o negócio dele, ele vai ser muito mais eficiente e eficaz. Ele vai conseguir fazer aquilo muito mais rápido, com muito mais assertividade, do que o cara de tecnologia que vai estar recebendo os requisitos e montando. Então, assim, na minha visão, eu acho. É o que acontece hoje, né? Hoje, senta um médico, uma pessoa da área da saúde, diz o que quer,
a pessoa da TI vai montar, a gente não sabe exatamente qual vai ser o resultado, vai testar, volta para a pessoa da área da saúde para dizer se está bom, se não está, se tem que melhorar, o que deu errado. Então isso você perde muito tempo, perde muita eficiência nesse processo. E até na comunicação, na comunicação. Você diz, eu quero uma análise específica de um tumor tal, demora para o engenheiro entender o que é que você está querendo, né? E é normal, sabe? A mesma relação existe, por exemplo, na área advocatícia. Quando você olha os pedidos de um procurador, muitas vezes a equipe ela precisa entender o que ele está pedindo, né? E muitas vezes o que você acha que entendeu, quando você mostra, não era isso. É bem nossa realidade. E isso é o problema de comunicação, né? Eu costumo dizer que a área de tecnologia é a área mais complicada que existe. E eu vou dizer por que eu penso assim. Porque a gente tenta resolver problemas que estão na cabeça da outra pessoa, que tem uma outra especialização. Exatamente. Então a gente tem que entender aquele negócio, mas não é só entender o negócio, você tem que entender o problema que está na cabeça daquela pessoa. Através de comunicação, existem vários formalismos na nossa área, como o ML e diagramas que tentam, mas acaba sempre sendo a comunicação o maior problema do desenvolvimento, né? Cada área tem seus jargões. Mas aí eu pergunto, né, para a gente finalizar, que eu sei que o doutor está com um evento aí, né? Muito obrigado por lembrar desse evento. Estou participando junto com vários outros colegas, várias outras pessoas, na coordenação do evento. O nome do evento é Inova Real, o Real que vai ser dentro do Real Hospital Português. É um evento que busca sensibilizar a área da saúde como um todo e tentar aproximar a área da saúde das demais áreas afins relacionadas à inovação e tecnologia. Então, já tivemos um pré-evento, mas um evento principal vai ser dia 23 de novembro. Estão todos convidados. Vou deixar a inscrição aqui para quem quiser participar. E a gente vai trazer gente muito importante que tem um papel decisivo na adoção de inúmeras tecnologias na área da saúde. Vem o presidente da Johnson no Brasil, vem falar de metaverso e IA. E são interessantíssimas as soluções que eles estão dando, especialmente no metaverso em relação a treinamento. Mas ele vai mostrar algumas IAs que eles estão fazendo. Só presencial? Vai ter... Só presencial esse ano. Vamos ter o diretor-geral da OPAS, né, a Organização Pan-Americana da Saúde, vai falar um negócio super interessante que a gente conversou aqui sobre o impacto da IA na saúde pública. Eu estou dando algumas pinceladas, né? O gerente geral de inovação da Siemens da América Latina vai falar da aplicação de IA em radiologia, mas a gente vai ter exemplos práticos de realidade virtual para tratamento de dor, para cuidados de saúde de família, realidade aumentada. Vamos ter que entrar um pouquinho na questão de cibersegurança. Então vem o pessoal da Tempest, o João vai falar, porque infelizmente tem acontecido coisas que precisam ser alertadas e esses dados são extremamente sensíveis, né? Então a gente vai ter um panorama geral de possibilidades, oportunidades, troca de informações, networks. Vamos ter uma área de disposição de vários grupos, né? Várias empresas, pequenas empresas, startups, na verdade selecionadas pelo Sebrae, que vão apresentar suas soluções desenvolvidas, na maioria delas localmente, algumas regionalmente, mas que impactam diretamente a atividade da saúde, seja no cuidado, seja na gestão, em inúmeros aspectos. Então, para quem gosta de tecnologia, é da área de saúde, ou quem é da tecnologia e quer entrar, aquela história que a gente falou, né? É da tecnologia que vai para a saúde ou da saúde que vai para a tecnologia? Eu não sei qual é o rótulo, mas se inscreva aí no Inova Real, vai gostar. Inevitavelmente, essa simbiose já está existindo. Já está existindo. E a tendência é aumentar. Exato. Doutor Mário, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui, muitas pessoas vão gostar. Obrigado. Mesmo que não sejam da área de saúde, pessoal da tecnologia e de outras áreas vão
porque a medicina É, envolve todos nós. afeta todo mundo. Exatamente. Quero agradecer demais a oportunidade, o convite. Foi um papo maravilhoso, super leve. Passou rápido demais. Conte comigo. Estou à disposição para outros papos de outras coisas. Olha, muito obrigado. E fica o convite para comparecer agora em 23 de Obrigado novembro pelo em convite. Nova. Realmente. Esse vai ser um congresso, É um simpósio, É um né? Vai simpósio, ser um né? dia todo, mano. pronto. Com certeza ele vai ser muito interessante. Vai. Vou me organizar. Tá joia. Vai ser um prazer recebê-lo lá. Obrigado. E não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seus comentários, façam suas perguntas. Eu não garanto que o Dr. Mário ou eu iremos responder prontamente, mas assim que as perguntas chegarem e tivermos tempo, a gente irá responder. Então, façam suas perguntas, né? E não deixem de assistir os 2 anteriores, né? O primeiro foi o futuro da engenharia de software com o avanço da inteligência artificial. O segundo, o futuro do direito com o avanço da inteligência artificial. O terceiro, com o Dr. Mário Rino, o futuro da medicina com o avanço da inteligência artificial. Espero que tenham gostado.